Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal Matemática Básica. Eu sou o professor Paulo Vasconcelos e esta é a nossa primeira parte das aulas sobre função exponencial. Na aula de hoje a gente vai aprender as condições de existência, a definição, as condições de existência e também praticar com algumas atividades, ok? Vamos então de início para a definição de função exponencial. Função exponencial é uma f de r em r, ou seja, uma função cujo domínio, né, é o conjunto dos números reais, certo? E as imagens, elas estão, o conjunto dos números reais positivos, né? Só que excluindo o zero, não pode ser o zero, ok? E ela é do tipo f de x igual a elevado a x, ou trocando esse f de x por y, a gente tem y igual a elevado a x, com a maior do que zero e a diferente de 1. Obviamente o x, por seu domínio, ele pertence aos reais, né? Não tem restrição. Bom, essas aqui são as condições de existência, né, de uma função exponencial. Esse a aqui, olha só, ele tem que ser um número maior do que zero, ou seja, positivo, e diferente de 1. Né? Então vamos aqui agora ver alguns exemplos, né, de funções exponenciais. Temos aqui a definição f de r em r, né, com a imagem positiva e diferente de zero. E aí eu tenho f de x igual a 2 elevado a x, certo? Observe que esse 2 aqui ele satisfaz essa condição aqui de existência. Outro exemplo, f de x igual a raiz de 8 elevado a x. Esse raiz quadrada de 8 também satisfaz essa condição. E f de x igual a 3 quartos elevado a x, ok? Então, alguns exemplos aqui de funções exponenciais. Agora a gente vai aprender as justificativas, ou seja, o porquê dessas condições de existência, né? Do a tem que ser maior do que zero e tem que ser diferente de 1. Então vamos lá, olha só. Vamos começar. O a, ele sendo igual a 1, porque ele não pode, ó, tem que ser diferente de 1. Se ele for igual a 1, o que acontece? Eu vou pegar aqui um exemplo, f de x igual a 1, que é o a, né? Esse a aqui, ó, vai ser 1, elevado a x. E aí, se eu fizer o f de 1, ou seja, se eu trocar o x por 1, vai ficar f igual a 1 elevado a 1, ou seja, no lugar do x, que é esse daqui, eu coloquei o número 1. E 1 elevado a 1 é igual a 1. Se eu trocar o x por 2, fica 1 elevado a 2, que é 1 vezes 1, que também é 1. E se eu trocar o x por 3, também vai ficar 1 vezes 1 vezes 1 igual a 1 também. E assim, por qualquer valor de x real. Então, a gente percebe que se o a for igual a 1, né, qualquer valor real que eu atribui ao x, o y ele vai ser igual a 1. Isso não vai alterar. Então, a gente tem que a função ela não vai ser exponencial, ela vai ser constante. Por isso que o a não pode ser igual a 1, porque se o a for igual a 1, a função não é exponencial, ela é constante. Então, essa é a primeira justificativa do a ter que ser diferente de 1. Agora, o a também ele tem que ser maior do que zero. Olha só, ele não pode ser menor do que zero, nem igual a zero. Então, vamos pegar o a sendo igual a zero. Se o a for igual a zero, porque não pode, levando em consideração que o x for menor do que zero, vamos ver um exemplo. Eu tenho aqui f de x igual a 0 elevado a x. Esse a não pode ser zero. A gente vai explicar agora por quê. Olha só. F vai ser igual a 0 elevado a menos 2. Observe que no lugar do x eu coloquei um valor negativo. X aqui foi menor do que zero. E pode colocar isso, não tem problema nenhum. O que não pode é o a ser zero, né? Então, 0 elevado a menos 2, né? Para esse expoente ficar positivo, eu inverto, né? O 1, ele vai... Aqui é como se fosse 0 sobre 1. Então, eu boto o 1 para cima, né, como numerador, e o 0 para baixo. Então, fica 1 sobre 0. E esse 2 aqui, que era negativo, passa a ficar aqui positivo. Certo? É uma propriedade da potenciação. Só que aí,
eu vou ter que, o quê? 1 elevado a 2 vai ser 1 vezes 1 é 1, né? E 0 vezes 0, né? Também vai ser 0. Só que aqui o que acontece? Eu tenho 1 dividido para 0, que não se define, né? É impossível dividir por 0. Então, se o A for igual a 0 e o x sendo menor do que 0, certo? A função ela não se define. Então, por isso que a função exponencial não pode ser A igual a 0, certo? Tem ainda outra condição. E se o A for igual a 0 e o x for positivo, ou seja, se o x for maior do que 0? Novamente, eu tenho aqui o exemplo f de x igual a 0 elevado a x, certo? E vamos ver o que acontece. Olha só. Se eu substituir esse x aqui por um número positivo maior do que 0, por exemplo, por 2, vai ficar 0 elevado a 2, que vai ser 0 vezes 0, que é igual a 0. Se eu substituir esse x aqui por 3, vai ficar 0 vezes 0 vezes 0, e vai dar igual a 0 também. E aqui por 4, por qualquer outro número, tá certo? Sempre vai ser igual a 0. Você considera esse 3 aqui, né, que pode ser um 4 ou qualquer um outro número, certo? Então, o que a gente percebe? Essa função aqui também ela vai ser constante. Igual aqui, olha só. Sempre ela vai ser constante, não importa qual seja o valor que eu atribua ao x, né? O y sempre vai ser 0. Isso quando A for igual a 0 e o x for maior que 0. Então, a gente percebe que o A sendo igual a 0, olha só, a função não pode ser exponencial, porque se o x for positivo, a função não se define. E se o x for negativo, a função não se define. E se o x for positivo, a função será constante. Sendo constante, não é exponencial. Tá legal? E o A, ele também não pode ser, menor do que 0, certo? Porque o A tem que ser maior do que 0, né? Ele nem pode ser igual a 0, nesses casos aqui que foi explicado o motivo, né? Justificado. E nem menor do que 0. Por que ele não pode ser menor do que 0? Olha só. Se o A for menor que 0, quando o x for fração, vamos ver um exemplo aqui, ó. Uma função f de x igual a elevado a x, uma função genérica, né? E aí eu vou pegar o A e vou colocar o valor dele menor do que 0, olha só, menos 9. E o x eu vou colocar a fração, 1 sobre 2. Tem uma propriedadezinha, né, que a gente vai converter essa fração em raiz, né? Esse 1 vai ficar como expoente do menos 9. Menos 9 elevado a 1 é o próprio menos 9. E esse 2 vira índice da raiz aqui, ó, quadrada. Então fica raiz quadrada de menos 9. Só que no conjunto dos números reais, a gente vai perceber que não existe raiz quadrada de número negativo, né? Se não existe, então aqui não se define. Portanto, o A também não pode ser menor do que 0. Certo? Então, fica aqui justificado porque essas condições aqui de existência da função exponencial. O A ele tem que ser maior do que 0, esse A aqui, né? E, além de ele ser maior do que 0, ele também não pode ser igual a 1, ok? Interessante também isso aqui, ó. Há funções que são obtidas a partir das funções exponenciais. Ou seja, a partir dessas aqui, ó, desse modelo y igual a elevado a x, certo? A gente pode obter outras funções, certo? Que também são exponenciais, tá certo? Por exemplo, f de x é igual a 3 elevado a x mais 2. Olha só, estou acrescentando aqui um valor no expoente. Eu também posso fazer assim, ó, g de x igual a 4 vezes 10 elevado a x. Estou multiplicando um valor, um número, né, pela função a elevado a x, que aqui é 10 elevado a x. Ou h de x igual a 7 elevado a x menos 8, por exemplo. Então, são alguns exemplos, né? Tem outros vários, né, que a gente poderia explicar aqui. Mas aqui é só para você saber que esse tipo de função aqui é também exponencial e essas funções elas são obtidas a partir desta função aqui, tá certo? Desse tipo de função. Bom, vamos então fazer aqui agora algumas atividades para a gente ratificar esse conteúdo. Olha só. Verifique quais das sentenças dadas correspondem à lei de uma função exponencial. Nós temos aqui o item A, y igual a 9 elevado a x. Item B, y igual a 0,55 elevado a x. Item C, y igual a π elevado a x. E item D, y igual a 2
x elevado ao quadrado. Bom, aqui no item A, a gente tem que verificar as condições de existência, né? O número 9, que representa o A da função, ele tem que ser diferente, né? Tem que ser maior do que 0 e diferente de 1. E o 9, ele satisfaz essa condição, né? Ele é diferente de 1 e é maior do que 0, então sim, né? Aqui é uma função, tá certo? Essas condições aqui, olha só. O item B, eu tenho aqui 0,55 elevado a x. Observe que o 0,55, ele também é um número que satisfaz essas condições. Olha só, ele é maior do que 0, certo? E é diferente de 1. Então, também é uma função exponencial. Aqui a gente tem o item C, que também é uma função exponencial, porque eu tenho π, que é o valor do A, né, aqui na função, elevado a x. E o π a gente sabe que é uma constante matemática que vale aproximadamente 3,14, que ele satisfaz essas condições, é maior do que 0 e é diferente de 1, portanto, também é uma função exponencial. Já essa daqui, olha só, não é uma função exponencial. Observe que para ser uma função exponencial, o x, né, ele tem que estar no expoente. Aqui não, ó. O que está no expoente aqui é o 2. O x aqui está na base, né, dessa potência. Então, essa daqui não é uma função exponencial, ela é uma função quadrática, uma função de segundo grau, porque aqui, ó, o x está elevado ao quadrado. Tá certo? Bem simples isso, né? Vamos então aqui para a questão do número 2, que diz assim, ó. Dada a função exponencial f de x igual a 4 elevado a x, determine. Bom, aqui é uma função exponencial, né, clássica do tipo y igual a elevado a x. A gente tem que calcular o item A, f de 0, item B, f de 1, item C, f de menos 1. Bom, eu tenho aqui a função f de x é igual a 4 elevado a x. É a mesma coisa de y igual a 4 elevado a x. Quando eu vou calcular o f de 0, ou seja, o f aqui de 0, eu vou calcular o quê? Eu vou calcular o valor do y, que é esse daqui, quando esse x for 0. Observa, esse 0 vai estar aqui dentro, o x. Então, ele é o x, ele representa o valor do x. O f de x é a mesma coisa de y. Então, fica assim, ó. F de 0 vai ser igual a 4 elevado a 0. Ó, esse 4 elevado ao x, que é 0, que é esse aqui. 4 elevado a 0 é 1, porque a gente sabe que todo número elevado a 0 é igual a 1, tá certo? Inclusive, eu tenho um vídeo aqui no canal explicando por que todo número elevado a 0 é igual a 1. Você pode pesquisar lá que você vai encontrar, tá certo? Não é porque os matemáticos dizem que é igual a 1 que é, certo? Tem um motivo, né? Uma explicação para isso, certo? Bom, então eu já sei que quando o x for 0, o f de x ou o y vai ser 1. Aqui o resultado. Vamos para o item B. O f de 1, ou seja, quando o x for 1, ó, 4 elevado a 1, todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo, o próprio 4, né? Então, quando o x for 1, o y vai ser 4, ou seja, o f de 1 é igual a 4. E o f de menos 1, ou seja, quando o x for menos 1, o que acontece? Eu substituo aqui o x, ó, sempre substituindo o x, certo? Substituindo o x pelo menos 1, eu tenho 4 elevado a menos 1. Para esse 1 aqui, que é expoente, ficar positivo, eu inverto, né? Aqui é como se fosse 4 sobre 1, aí eu coloco 1 para cima, 4 para baixo, fica 1 sobre 4 elevado, aí esse menos 1 fica 1. Fica 1 sobre 4 elevado a 1, e todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo, 1 sobre 4. Então, a gente vai ter que o f de menos 1, ou seja, quando o x é menos 1, o y vai ser 1 sobre 4, 1/4, ok? Bom, pessoal, aqui a gente encerra essa primeira aula sobre função exponencial. Se você gostou, curte, comenta, compartilha com os amigos, se inscreve no canal. Muitas pessoas apenas assistem aos vídeos, mas não se inscrevem no canal. Isso é muito importante para nos motivar a continuar fazendo esse trabalho, tá bom? Forte abraço a todos, que Deus abençoe sempre.